Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um episódio da série Ignorados. Se não estou enganado, esse aqui já é o 15º vídeo dessa série. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Antes de começar, já mendigar aqui um pouco seu like, né? Reconheça aqui quem faz um trabalho aqui de dar espaço para outros fundos também, né? Para quem não fica apenas naquele ciclo de GGRC e GAD 11. Ok, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Axis 11, EXES11, o hedge fund da Axis, que é um hedge fund bem pequeno, mas que paga muitíssimo bem, tá? Ok, começando aqui pelo dividend yield que esse fundo está pagando. Então, aqui com rendimento de 13 centavos, a gente está falando de um dividend yield na casa de 1,40% ao mês. Então, é um baita de um dividend yield. E aqui o gestor ele vem mantendo esse pagamento de 13 centavos já há bastante tempo, né? Se estou enganado, já são 13 meses pagando 13 centavos. E que parece que deu uns escorregados aqui lá no passado, para 5 centavos, mas já tem bastante tempo que ele vem com uma bela consistência no pagamento de rendimentos. Mas enfim, ao longo aqui do vídeo, depois falar sobre os fundamentos aqui da carteira de crédito, vou falar aqui novamente a respeito da sustentabilidade desse patamar de rendimento. Com relação ao desconto, aqui o fundo está com desconto de 7%. Então, mesmo que pagando muitíssimo bem, como uma gestora pequena, né, baixa liquidez, o mercado acaba aqui ignorando esses fundos, né? Que é um PL de 140 milhões de reais. Mas, ok, então vamos falar aqui sobre os fundamentos aqui de Axis 11. Primeiro sobre a gestora, que também é que se chama Axis, né? Olha, esse fundo aqui eu não acompanho ele muito de perto, mas o AGRX, o fiado deles, até que acompanho um pouco mais de perto, tá? É que não tenho muito a falar sobre a gestora, mas é, eu gostei da postura deles quando tiveram problema com a Go Galaxy, marcando a zero ativo, realmente é muito difícil a recuperação. Conseguiram recuperar um problema lá com o CRA da Dona Valéria. Também teve um caso aqui, um BO que eles estão conseguindo encaminhar. Então, pelo menos por enquanto, eles têm feito um trabalho de mediano a positivo, tá? Ok. Ah, então, começando aqui a falar sobre a carteira do fundo. Primeiro ponto aqui que chamou minha atenção só as taxas desse fundo, hein? Aqui IPCA mais 10,9 e CDI mais 4,6. Que é uma carteira meio equilibrada, mas puxando mais para o lado do CDI. Então aqui taxas bem high yield, né? A taxa que é, já dá para a gente ver que a gente está lidando aqui com fundo high yield. Então já tenham isso em mente. O alto rendimento não vem de graça, né? E aqui um ponto que eu também notei logo quando eu bati o olho aqui no fundo foi o seguinte, vejam só essas frases aqui, ó. CRI, aquisição, não vou falar de um ativo ou outro aqui, não é a intenção desse vídeo, né, aqui não é um vídeo de atualização, é o vídeo sobre fundamentos, mas eu notei aqui, ó, vários CRIs, a gente tem essas três palavrinhas, término de obras, ou seja, estamos falando aqui de um fundo que tem uma alta exposição a empreendimentos em obras, né? Isso daqui é um fator de risco, tá? Risco de obra. E detalhe ainda mais importante é que término de obras, ou seja, muitos desses casos aqui são empreendimentos aonde a incorporadora tinha uma expectativa de custo, no entanto, esse custo teve um estouro, o custo foi mais alto do que ele imaginava, daí a empresa incorporadora ela teve que ir no mercado de crédito buscar mais recursos para terminar as obras. Então, isso aqui, inclusive, é algo que a Urca teve que fazer nos empreendimentos, né? Assim como aqui nesse caso, teve que contratar um CRI CDI mais 6. Então, quando o cara está aceitando um CRI desse aqui, pesado desse, é porque o risco tá batendo na porta, tá?
Então, o alto rendimento ele não vem de graça. Esse aqui é um fundo de altíssimo risco, tá? Risco de obra. Aqui um problema, vou até comentar depois, que a gente não consegue avaliar quão enroladas essas empresas estão nessa questão de obras, tá? Esse aqui é um ponto negativo aqui para Axis 11. Mas, ok, continuando aqui sobre a carteira de crédito. Ah, antes disso, falar aqui sobre a composição de como é que o fundo é hoje. Aqui ativos alfa 62%, que está basicamente falando de CRIs. Fiagro 22%, vou mostrar mais abaixo, renda fixa 16%. Então é um hedge fund meio, vamos falar preguiçoso é difícil, né? Um fundo pequeno não tem como você ter uma ter assim, tão pulverizado entre estratégias. Mas, enfim, tem mais aqui uma cara de um fundo de papel do que um hedge fund em si. Ok, aqui a DRE depois voltar quando eu for falar sobre a sustentabilidade do resultado, do rendimento. Então, aqui sobre a carteira de crédito, continuando aqui na avaliação do nível de risco do fundo. Aqui deu para notar que ele tem algumas exposições concentradas, né? 8,71, quase 9%, outro aqui com quase 8%, outro com 7,15%. E isso daqui não é legal não, tá? Se a gente for somar aqui, a gente vai estar falando de um quarto do fundo, praticamente um quarto do fundo em apenas três ativos. Isso não é saudável, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente quando a gente está lidando aqui num fundo high yield, tá? Já caminhando aqui para o lado do ultra high yield. E aqui, como eu disse para vocês, a gente tem aqui falta informação sobre obras, né? Quando a gente vê aqui, ó, o segmento investido, incorporação. Aqui, ó, incorporação vai aparecer várias vezes, né? O segmento mais representativo aqui de Axis 11. Segmento incorporação em si, não dá para cravar que é negativo, né? A gente está falando aqui de serviço no imobiliário, então é normal que o maior segmento seja aqui do segmento residencial, tá? Mas tem que tomar cuidado com essa questão de obras. Como eu disse, aqui falta uma coluna escrito obras, para a gente acompanhar para ver quão próximo da conclusão do empreendimento ele está, se essa obra ela parou, se ela está enrolada. Então aqui realmente deixa a desejar nesse tipo de acompanhamento, tá? Ok, agora eu vou falar aqui sobre o BO que tem na carteira, o CRI Ávida. Então, aqui, esse daqui é o mesmo ativo que deu problema no RECR lá em 2023. Esse aqui é uma empresa de loteamento. Mas, pelo que as informações foram passadas aqui pelo relatório, tá bem encaminhado, tá? Teve aqui amortização extraordinária de 30% de saldo devedor, que parece que o devedor ele está cooperando, apesar de estar em recuperação judicial desde 2023. E aqui tem um ponto muito importante, tá? Aqui fala que os créditos desse loteamento foram transferidos para o servicer. Ou seja, a carteira de crédito, que era garantia pelo ativo, agora ela está nas mãos da securitizadora barra CRI. Então aqui pode ser que já não, o fundo já não tem, o fundo barra 6 já não tem mais nada a ver com essa tal de Ávida. Então aqui agora a história entre o CRI e as pessoas físicas comprar esse loteamento. Então o que tem que fazer aqui é cobrar essas pessoas, né? Pelo que entendi aqui, provavelmente é um caso já de sem risco de óbito, não tem que fazer aporte, então também muito positivo, apenas esperar o recebimento aqui dessas parcelas. Então, apesar de ser uma empresa que está em recuperação judicial, ter ficado inadimplente há algum tempo, aqui dá para considerar até que está um caso ok, aqui com 3,63% do PL. Continuando aqui sobre a carteira do fundo. Aqui a gente também tem o CRI ARGX11,
que é o Fiagro da própria gestora. Aqui, se não tivesse uma explicação ali em cima, eu já iria xingar aqui o fundo, né? A gente está falando de 22% do PL aqui nesse Fiagro. No entanto, o gestor, de forma correta, para não dar margem para dúvidas, declara aqui que o fundo comprou o Axis 11 comprou esse Fiagro em setembro de 2025 a 7,94. Esse AGRX ele paga muitíssimo bem. Se estou enganado nesse preço, eles realmente travaram aqui 1,60, 1,50% ao mês. Além de que já devem estar aqui com cerca de R$ 1 por cota de lucro nessa compra. Então, apesar de ter aqui um caso que pode parecer meio esquisito numa primeiro momento, aqui foi uma compra positiva sim, tá? Mandaram muito bem aqui essa aquisição, aproveitaram o desespero do mercado e compraram bem. Então aqui é um caso positivo, tá? Mandaram bem aqui também, tá? Deve estar contribuindo aqui bastante para esses rendimentos altos que o fundo vem pagando. Agora aqui a gente está com caixa um pouco mais elevado, 16%. Com a Selic alta não faz tanto, não é tanto problema assim, mas enfim, um pouco esquisito, né? Se eu mesmo coloco aqui vários CRIs no pipeline aqui de alocação, deve ter uma diminuição em breve. Ok, agora falando sobre a sustentabilidade desses 3 centavos que permitem esse rendimento tão elevado. Primeiro ponto, aqui já deixo bem claro que o fundo faz distribuição pelo regime caixa, um regime mais conservador. Isso aqui é até um ponto que eu pensei antes de ler o relatório, de que esse rendimento alto poderia estar relacionado a um lucro contábil, né, onde é basicamente uma avó, bem fácil você fazer as distribuições. Mas o regime caixa pelo menos é mais conservador, né? Mas então, sobre a sustentabilidade desse patamar de 13 centavos. Como vocês podem ver, eu marquei aqui, em vários meses nós tivemos um resultado abaixo abaixo dos 13 centavos, né? Então, aqui um ponto que me faz duvidar se realmente o fundo ele possui condições de manter esses 13 centavos por, por tempo indeterminado. Aqui tem 5 centavos, então deve continuar mantendo esse patamar por algum tempo. Lembre vocês que o fundo tem uma disposição a Selic, tanto na parte de CRIs quanto naquele FIAGro, tudo é Selic. Então, a qualquer Selic, o rendimento pode acabar sofrendo um pouco, tá? Mas, de qualquer forma, vai continuar pagando muito, tá? Porque as taxas são bem elevadas. Mas, então, aqui, eu, no lugar de vocês, eu já faria a conta aqui com uns 12 centavos. É que 12 centavos a 9,24, que é o preço que eu estou gravando. Daqui 1,30. Esse preço tá legal para você? Se tiver, então, ok, tá? Mas, enfim, a dica aqui não conta com esses 13 centavos por tempo indeterminado. Ok? Não estou falando que vai cair daqui 1 ou 2 meses, não tenho a menor ideia de condições de cravar isso, mas esses 13 centavos, para mim, não é por tempo indeterminado, tá? Ok, então, concluindo aqui sobre Axis 11, a minha opinião sobre o fundo. Olha, aqui não chega a ser um fundo tranqueira, mas também esse aqui não é um fundo para você se esbaldar, sabe? Você comprar, manter uma posição super elevada, encher a cara de Axis 11, mas uma carteira arrojada e pulverizada pode ser uma opção sim, com alta remuneração. Ok? Basicamente não achei. O maior problema aqui é a concentração, né? Se eles conseguissem dar uma diluída, melhoraria bastante aqui, né? Abriria margem para aumentar um pouco a exposição. Mas enfim, espero ter gostado da análise. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.